E agora a gente vai para o assunto que é tema do Informativo TVU de hoje, que é sobre a expectativa de vida do brasileiro. E eu recebo aqui no estúdio a professora e doutora em envelhecimento saudável e qualidade de vida, Geni Costa. Muito obrigado pela participação, professora. Meu prazer. Obrigado, viu? Uma boa noite. Bom, eu estou com um dado aqui do IBGE dizendo que a expectativa de vida dos homens passou de 72,8 anos em 2018 para 73 em 2019 e as mulheres de 79,9 anos. Esse dado corresponde ao Brasil inteiro? A gente já pode dizer assim? Na verdade, quando o IBGE solta uma informação, ele pesquisou no Brasil como um todo. Então, como o Brasil é muito grande e diverso, então essas idades, elas ficam assim, em outras regiões é mais, pode ter mais, outras regiões menos, mas essa é a média do Brasil. É uma média assim que representa toda a população do Brasil. E professora, estamos envelhecendo bem? É correto dizer essa frase, que o brasileiro está envelhecendo bem? A gente poderia dizer o seguinte, que quanto mais conhecimento temos do nosso próprio envelhecimento, mais a gente pode cuidar, mais a gente antecipa os cuidados. E o que tem acontecido? Por exemplo, países como Itália, países europeus de uma forma geral, levaram 100 anos para envelhecerem. Nós estamos envelhecendo em meio século. Então, nós estamos envelhecendo muito rápido. Então, quem é o protagonista do seu envelhecimento sabe pouco para se cuidar o suficiente. E as políticas públicas não estão correspondendo ao volume de pessoas que estão chegando a essa idade. A cada 30 segundos, 2 pessoas comemoram os seus 60 anos. Chegaram aos 60. É muito rápido. É muito rápido. E você percebe que as mudanças não estão acontecendo nessa mesma rapidez. Então, acessibilidade, que seja física, que seja acessibilidade ao conhecimento, acessibilidade à educação. E então as coisas estão demorando a acontecer para receber esse público. Então, isso eu poderia dizer, olha, teremos qualidade? Acredito que sim, mas poderia ter sido muito mais se tivéssemos programado para essa avalanche, esse contingente enorme de pessoas idosas que estão chegando tão rapidamente aqui num país que não é rico. Um país rico facilitaria muito. Professora Geni, a senhora citou a questão de envelhecer rápido. Isso acaba sendo negativo porque a gente não tem políticas públicas suficientes para atender esses idosos? Exato. Se você envelhece rápido, você teria que ter uma assistência, políticas públicas para receber esse público, para que ele envelheça bem. Certo? Então, a gente precisaria trabalhar a questão do sedentarismo, trabalhar a questão da prevenção, trabalhar a questão de se preparar para envelhecer. Para isso, são políticas que precisam trabalhar durante todo esse contexto da nossa vida, para que quando chegássemos à velhice, já estivéssemos com uma condição de qualidade de vida, autonomia e independência em perfeitas condições. As pessoas aposentam e ainda podem aproveitar muito a vida. Muitos aposentam e voltam a trabalhar. Então, são coisas que, quando é tudo muito rápido, o preparo não acompanha as necessidades. Então, isso deixa de ser tão positivo quanto poderia ser. Mas o povo brasileiro sempre arruma uma forma, um jeito especial de não sofrer, um jeito especial de encarar a vida com mais alegria, com menos sofrimento, com menos dor. Lógico que não é possível para todos, mas acontece. Professora, eu vou destacar um ponto, que inclusive até a gente comentou ontem no jornal, que a gente falou sobre a saúde mental, e tocamos no assunto da pandemia. A pandemia também foi algo que afetou muitos idosos.
não é verdade? Com certeza. A solidão foi assim, um mal específico da pandemia. Então, os idosos, as campanhas, né, eram ditas para que ficássemos em casa. E os idosos não poderiam nem receber visitas, mas no sentido de protegê-los. Proteger do coronavírus, da pandemia, da doença, que no início foi extremamente severa, né? E tanto é que nós temos menos idosos em função de terem muitos perdido a vida ou falecido na época da pandemia. Com certeza, se tiver outro levantamento, esse número já vai ser diferente. Totalmente de diferente. 2019. Exato, exato. E aí, o que ocorreu? Os idosos tiveram momentos de uma grande solidão, de um grande momento solitário, de um grande momento de não ter com quem dividir nenhum tipo de bom dia. Eu levantar e ter para quem dizer aquele bom contato, dia. né? Aquele contato que nós brasileiros gostamos tanto, né? A gente gosta de tocar, a gente gosta de abraçar. Sim. Não é um cumprimento frio, né? Então, e isso causou grandes problemas. Como você disse, as doenças mentais. E a depressão foi algo assim avassalador. E daquela época para cá, ainda pessoas sofrem com aquele momento vivido e arrastando, mesmo não tendo que viver tão solitariamente e tão presos, né? Mas ainda sofrem com aquele momento que foi tão solitário e doído. E qual que é a diferença? O que se dá o que a gente pode entender essa diferença da idade do homem e da mulher? Por que os homens, a idade deles é menos, né? 79 para os homens. 72. É verdade. 72 para os homens e 79 para as mulheres. Por que essa diferença, professora? Você vê aí que tem um delay aí de 7 anos. 7 anos. Desculpa. Tem vários motivos, mas o principal é que os homens se cuidam menos. Por que se cuidam menos? A mulher sempre teve o contato com o médico porque ela quer ter uma saúde de reprodução muito boa, depois ela tem os cuidados para se engravidar, depois ela tem os cuidados para que aquele momento da saúde permaneça. E o que ocorre? Os homens, como eles não têm essa necessidade tão clara quanto a da mulher, se cuidam menos. Então, o homem, às vezes, tem uma determinada dor, fala, não, depois, vamos ao médico. Não. Deixa para lá. Deixa para lá, deixa para depois. A mulher já cuida mais. Tem um outro fator, que é que os homens, já é uma questão cultural, são levados a ter um enfrentamento muito mais de perto. Então, eles se arriscam mais, que seja no lazer, que seja na adolescência, né, no carro, nas atividades. No trabalho também. No trabalho. Então, eles se lançam mais que as mulheres. Então, esse também é um problema. Antes, também era um problema, era a bebida. Mas hoje já está equiparado. É equiparado. E hoje não é tanto assim. Na turma jovem, né? E o uso do tabaco, que melhorou demais. O Brasil foi um dos países que mais cuidou dessa política pública e que ajudou de tanta forma que hoje as pessoas usam o tabaco em menos proporção, mas infelizmente usam o cigarro eletrônico. Sim. Né? E antigamente também as pessoas fumavam dentro do estabelecimento, e isso foi cortado, né? Exato. E isso ajudou, então. É uma política pública que atende a todos. Eu não fumo, mas você vai ser beneficiado. Não pode fumar num ambiente porque todas as pessoas estariam fumando por tabela. Hoje não existe isso mais. Então, as pessoas estão fumando menos, não só pelo ato em si, mas também pelo ambiente. Certo. Então, são vários fatores, mas em especial são esses que a gente comentou. Professora, o nosso tempo está chegando ao fim, mas para encerrar, eu te faço uma pergunta. É possível envelhecer bem? É possível envelhecer bem, sim. Primeiro, a gente precisa aceitar
que envelhecer é um processo natural. Todos nós envelheceremos. Todos nós vamos envelhecer. Só se o ciclo de vida for interrompido antes. Se nós nos preparamos, se nós encontramos motivos para viver muito, com competência, qualidade, autonomia, e que eu vou ser responsável pela minha velhice, é possível envelhecer bem, sim. E tem alguns valores que nós podemos deixar bem claros. Os valores da resiliência, os valores da paciência, os valores de... deixa para lá, isso não me importa. E o que os outros pensam também não tem muita importância. A vida merece, né, ser vivida com intensidade, qualidade, até o fim. Que coisa boa. Professora, a gente recebeu aqui no estúdio do Informativo Geni Costa, que é doutora em envelhecimento saudável e qualidade de vida. Mais uma vez, obrigado, professora. Eu que agradeço e conte sempre comigo. É um assunto que hoje eu falo de mim. Volte mais vezes, professora. Muito obrigada. Boa noite para você.